registro começa de forma despretensiosa, mostrando jovens gravando um projeto amador com uma câmera de vídeo em um pátio escolar aberto, sob a luz do dia. O operador da câmera caminha de costas para registrar as ações de um ator fantasiado. Ao dar um passo para trás, a imagem sofre uma distorção magnética violenta. O jovem cai através do chão, atravessando a própria estrutura física da realidade e mergulhando em um vazio absoluto. Quando a imagem se estabiliza após a queda, o cenário mudou completamente. O rapaz se encontra preso em um labirinto fechado e aparentemente infinito de salas vazias. O ambiente é caracterizado por paredes com papel de parede amarelado e monótono, um carpete velho e úmido e fileiras de luzes fluorescentes no teto, que emitem um zumbido elétrico e constante. Desorientado, ele começa a caminhar por esse espaço em busca de uma saída. Conforme avança, a arquitetura mostra-se estranha e sem lógica. Ele passa por corredores idênticos, salas que se conectam de forma confusa, escadas na parede que levam a aberturas escuras e transições para áreas completamente sem iluminação. Em uma das paredes, a câmera foca em inscrições feitas com caneta preta, incluindo setas confusas, desenhos e mensagens manuscritas com os avisos: "Don't move, stay still." Não se mexa, fique parado. E "God save you." Deus te salve. O zumbido das lâmpadas é interrompido por um eco estranho e distorcido, vindo de algum corredor distante. Ao apontar a lente na direção do barulho, a câmera registra uma silhueta esguia e alta, que se move de forma não humana, parecendo ser constituída por filamentos pretos e retorcidos. A criatura solta um rugido mecânico e começa a correr rapidamente na direção da câmera. O jovem entra em pânico e inicia uma fuga desesperada. A respiração ofegante dele domina o áudio enquanto ele corre pelo labirinto amarelado, com os passos e gritos da entidade ecoando logo atrás. Durante a perseguição, ele despenca por uma abertura no teto e vai parar em uma área inferior cinzenta e inacabada, subindo às pressas por estruturas de madeira que lembram escadas inacabadas. No final desse nível, ele avança por um corredor escuro até encontrar o chão interrompido por uma fenda espacial flutuante e distorcida. Através dessa abertura, é possível enxergar o céu azul e o pátio de onde ele caiu no início do vídeo. O rapaz salta em direção ao portal, gritando por socorro. A câmera atravessa a fenda e cai no concreto do mundo real, registrando brevemente o pátio vazio. No entanto, logo em seguida, algo invisível puxa a câmera abruptamente de volta para dentro do portal, arrastando-a para o centro da escuridão dos backrooms, antes que a gravação termine em estática de fita magnética. No segundo episódio, o registro avança por meio de um arquivo digital estático e silencioso, estruturado como um compilado de dados sigilosos e confidenciais da instituição Async, datado de 11 de março de 1990. Não há áudio ativo nem movimentos de câmera convencionais. A tela apresenta uma sucessão fria e pausada de fotografias técnicas em preto e branco, que documentam as operações internas da corporação. A primeira imagem estática revela uma sala vazia, com piso de azulejos claros e colunas maciças, que diferem das salas habituais do labirinto. Em seguida, surge o slide técnico de um diagrama detalhado, contendo circuitos, cabos elétricos e anotações científicas de engenharia. A transição seguinte expõe um ambiente industrial, inundado por uma grande quantidade de água turva que jorra continuamente de uma tubulação metálica exposta na parede. O arquivo avança mostrando o cotidiano dos pesquisadores dentro das instalações.
vemos um cientista sentado de perfil diante de uma mesa improvisada, escrevendo relatórios ao lado de uma impressora matricial antiga. A imagem é alterada para ocultar e censurar o rosto do funcionário. Após uma breve distorção visual na fita, um segundo profissional com o rosto igualmente borrado surge operando uma fiação complexa de alta tensão e painéis de energia inacabados. Logo depois, a câmera fixa-se em um amontoado caótico de cabos de força pesados dispostos no chão de uma sala de servidores. A penúltima fotografia registra um terceiro cientista posicionado diante de um computador institucional de monitor de tubo. Ele observa através de uma grande janela de vidro blindado, que dá acesso visual direto aos corredores do complexo. O visor do computador exibe o monitoramento de uma câmera de segurança interna, voltada para um ponto diferente do labirinto. O registro encerra-se com a imagem técnica de um longo e desolado corredor, repleto de tubulações suspensas, que se estendem pelo teto até perderem-se no fundo da imagem, sob anotações que identificam o local como Zona Nula 4. O terceiro registro da série se inicia em um tom puramente institucional, mas profundamente enigmático. Uma narração com voz robótica de baixa qualidade começa a detalhar os planos da corporação Async e o funcionamento de seu complexo sistema magnético. Enquanto essa voz fria descreve os objetivos comerciais da empresa, que envolvem criar soluções de armazenamento e espaço residencial em uma nova dimensão com financiamento governamental, a tela exibe uma série rápida de documentos confidenciais, esboços de projetos, plantas arquitetônicas complexas e fotografias censuradas de funcionários. Após essa introdução, a fita corta de maneira abrupta para uma gravação de câmera de segurança real, datada do dia 2 de julho de 1988, exatamente às 3h17 da manhã. O cenário é uma sala de testes industrial e vazia, dominada por uma estrutura metálica retangular fixa no centro da parede frontal, projetada para servir como uma espécie de moldura ou portal. O silêncio do laboratório é quebrado quando os geradores ocultos começam a ser ativados. O som mecânico aumenta de intensidade progressivamente, transformando-se em um zumbido elétrico e pesado que faz o ambiente tremer. Repentinamente, o espaço vazio dentro da moldura retangular começa a sofrer uma distorção física violenta. No quarto capítulo, a gravação se inicia de forma enigmática, exibindo avisos institucionais e o logotipo da corporação Async, que logo dão lugar a uma tela preta com a inscrição indicando o teste número 6. A fita corta para o interior do complexo laboratorial, revelando uma sequência de grandes cápsulas tecnológicas alinhadas contra uma parede curva de cor bege. Detalhes operacionais e modificações técnicas mecânicas passam na tela antes que a câmera de segurança, datada de 17 de outubro de 1989, assuma a transmissão às 17h03. A perspectiva mostra uma enorme câmara industrial de contenção de concreto, onde uma gigantesca porta dupla de metal está firmemente fechada no centro. O silêncio é rompido quando os geradores pesados começam a ser acionados, emitindo um som elétrico e pulsante de alta potência. Luzes de emergência vermelhas nas laterais começam a girar e piscar de forma ameaçadora. De repente, as travas hidráulicas da grande porta se liberam e o portal de metal começa a se abrir lentamente. À medida que as folhas da porta se afastam, um clarão de energia brilhante e instável irrompe do centro, gerando faíscas violentas que ricocheteiam por todo o ambiente. Uma fumaça densa e escura começa a emanar da abertura, enquanto distorções eletromagnéticas severas
cobrem a lente da câmera. No meio do caos sonoro, vozes aflitas de cientistas ecoam pelo rádio. Um deles ordena desesperadamente que o sistema seja desligado. O quinto capítulo, intitulado Missing Persons, introduz uma mudança sombria de perspectiva, revelando os procedimentos oficiais e os riscos humanos reais envolvidos na exploração da anomalia. 2 pesquisadores usando trajes de proteção biológica amarelos e máscaras pretas avançam com extrema cautela para dentro do labirinto amarelado, puxando cabos pesados e carregando maletas de equipamentos. O único som audível é o eco abafado das respirações e o zumbido incessante das lâmpadas. O suspense atinge o ápice quando os exploradores chegam a um beco sem saída. Uma das paredes amareladas está tomada por uma enorme mancha preta e viscosa que parece ter escorrido do teto, acompanhada por filamentos que lembram vegetação seca ou fungos retorcidos. Sentado no chão, escorado contra essa substância, está o cadáver de um jovem vestindo um moletom cinza e calça jeans. Os pesquisadores interrompem a marcha. Pelo rádio, um deles entra em contato com a base e confirma que aquela cena terrível não constava em nenhum dos relatórios anteriores. Enquanto eles examinam o corpo à distância, a câmera foca nos detalhes da decomposição que parece se fundir de maneira bizarra com a própria parede. Nos segundos finais, surge uma tela azul com uma mensagem em inglês escrita de cabeça para baixo que diz: "If anybody, blame him." Se for para culpar alguém, culpe a ele. O 6º capítulo da série, intitulado Backrooms Informational Video, e datado de 29 de fevereiro de 1990, aborda um dos momentos mais sombrios e clínicos da corporação Async, focando-se na autópsia, análise de tecidos e exames médicos relacionados com as backrooms. Sobre uma mesa de metal cirúrgica, encontra-se um corpo ou uma massa de tecidos biológicos em avançado estado de deformação e dessecação, que foi recuperada do interior da anomalia. Ao lado do corpo, dispostas em bandejas de inox, vêem-se ferramentas de cirurgia e autópsia, como tesouras cirúrgicas, pinças e bisturis, utilizadas pelos médicos da corporação para recolher amostras daquela matéria orgânica desconhecida. A atmosfera de investigação médica aprofunda-se quando a câmara foca um painel luminoso de parede, onde estão afixadas várias radiografias e exames de imagem de estruturas esqueléticas. Os cientistas analisam estes raios-x para tentar compreender as mutações ou a anatomia daquilo que foi extraído do labirinto, sugerindo que a matéria biológica sofreu alterações severas provocadas pelo ambiente distorcido da dimensão. O zumbido dos equipamentos médicos e o clique dos instrumentos de corte criam um clima de suspense denso, enquanto a gravação detalha os procedimentos biológicos confidenciais adotados pela empresa. O vídeo técnico tenta documentar a ligação entre a substância encontrada no labirinto e o corpo na mesa de autópsia, tratando o fenômeno com uma frieza corporativa assustadora. O capítulo termina com o sinal da fita magnética a sofrer pesadas interferências e estática, deixando bem claro que a Async estava-se ali a tentar catalogar e estudar de forma médica e científica os trágicos efeitos biológicos e as vítimas geradas pela ruptura da realidade. O 7º capítulo se inicia com um vídeo institucional em formato de fita cassete, narrado por uma voz masculina formal e monótona. Ele dá as boas-vindas à equipe de pesquisa e desenvolvimento do projeto KV-31 da Async, explicando que o objetivo é estudar o sistema de distorção magnética de baixa proximidade.
O narrador cita termos informais proibidos fora das instalações, como as backrooms e o complexo, e estabelece regras rígidas de segurança. Nunca entrar no local sozinho e garantir que todas as expedições tenham no mínimo 3 indivíduos portando roupas de proteção adequadas. O registro acompanha um pesquisador solitário da Async, vestindo o traje de isolamento amarelo, que está realizando uma vistoria dentro dos corredores amarelados e úmidos do labirinto. Ele caminha tranquilamente, observando as paredes vazias, até notar algo incomum. À distância, ele escuta um som estranho, semelhante ao choro ou gemido distorcido de uma pessoa. O pesquisador chama pelos seus colegas pelo rádio para perguntar se eles também estão ouvindo o barulho, mas não recebe uma resposta clara. Movido pela curiosidade, ele decide quebrar o protocolo de segurança e caminha sozinho na direção do som misterioso, afastando-se da área segura e adentrando corredores cada vez mais profundos e desconhecidos. O suspense aumenta conforme ele se aproxima da origem do ruído. A iluminação de repente muda, tornando-se mais escura e esverdeada. Ele entra em uma sala imensa e vazia, onde o teto parece sumir na escuridão. O som de choro cessa e é substituído por um silêncio absoluto e sufocante. O pesquisador começa a olhar ao redor com a câmera, iluminando os cantos escuros com sua lanterna anexada ao traje. O 8º capítulo da série, intitulado Backrooms, Motion Detected, Movimento Detetado, mergulha o espectador em uma experiência de pura paranoia, vigilância e suspense psicológico absoluto, deixando de lado a ação frenética para focar no terror do invisível. O registro, datado de 11 de março de 1990, abandona as câmeras portáteis e adota uma perspectiva fria, estática e desoladora. As lentes de um sistema de segurança automatizado instalado pela corporação Async dentro da imensidão vazia da anomalia. Tudo começa em silêncio absoluto. A tela analógica exibe a gravação contínua da câmera 4, posicionada no canto superior de um corredor infinito de papel de parede amarelado. Não há vento, não há passos, não há vida. Apenas o zumbido elétrico e estéril das luzes fluorescentes que banham o carpete úmido, mas a tranquilidade é uma ilusão. O verdadeiro terror deste capítulo reside em um pequeno indicador digital, no canto inferior do visor da Async, um sensor de movimento programado para vigiar o vazio. O suspense se torna sufocante quando, sem qualquer aviso, o sensor dispara. O sistema começa a registrar picos de atividade na escuridão ao fundo do corredor. A câmera permanece fixa, forçando o espectador a vasculhar cada pixel da imagem em busca de uma ameaça. Inicialmente, nada aparece. O vazio parece zombar da tecnologia humana. No entanto, sutilmente, a iluminação ao longe começa a falhar. Lâmpadas piscam de forma errática e sombras começam a se projetar nos cantos das paredes de maneira geométrica e impossível, como se a própria arquitetura do lugar estivesse se distorcendo para esconder algo. De repente, o clima de mistério atinge o seu ápice. O sensor de proximidade detecta uma aproximação veloz. O áudio estático da fita magnética começa a sofrer uma interferência pesada e rítmica, semelhante a passos pesados e arrastados, ou ao estalar de filamentos biológicos que se movem pelas paredes. Uma silhueta escura e incompreensível parece se desenhar por uma fração de segundo na penumbra de uma das salas adjacentes. Mas antes que a lente possa focar e revelar a verdadeira natureza da criatura, o sinal de vídeo é violentamente corrompido.
A gravação corta abruptamente para telas escuras, com relatórios de erro de sistema e dados de computadores da Async que piscam na escuridão do laboratório. O capítulo termina deixando uma pergunta perturbadora e sem resposta no ar. A corporação acreditava estar apenas mapeando um espaço vazio. Mas o sensor provou que algo, ou várias coisas, despertou no labirinto e agora sabe exatamente onde as câmeras de segurança estão apontadas. O 9º capítulo, intitulado Prototype, nos leva de volta ao início de tudo, registrando um teste ultra-secreto realizado no início da década de 1980, muito antes da construção do complexo principal da corporação. O vídeo começa com uma imagem analógica e desfocada de árvores contra a luz do entardecer, acompanhada por um zumbido elétrico profundo e um apito agudo constante. Abruptamente, a cena corta para o interior de uma instalação de segurança com paredes claras. Portas automáticas se abrem, revelando uma antecâmara estéril, isolada por cortinas de plástico transparente. O registro exibe o núcleo do experimento. Uma estrutura metálica circular que sustenta 8 canhões cilíndricos de alta tecnologia apontados para o mesmo centro. O som elétrico aumenta de intensidade drasticamente. De maneira imprevista, os canhões começam a girar sobre o próprio eixo. Luzes vermelhas em suas extremidades piscam e um clarão de energia amarela brilhante estala violentamente no centro da máquina. A liberação de energia é tão massiva que o feixe de luz se expande, gerando severas interferências magnéticas e queimas na lente da câmera. O 10º capítulo, intitulado Pitch, apresenta uma atmosfera densa, silenciosa e carregada de isolamento, registrando uma descoberta perturbadora nas profundezas da anomalia. Todo o vídeo transcorre sem qualquer diálogo humano, focado apenas na exploração visual e sonora. O registro, feito por uma câmera portátil datada de 11 de junho de 1990, começa diretamente no interior do labirinto. Desta vez, o cenário amarelado padrão de escritório dá lugar a um ambiente cinzento, industrial e visivelmente deteriorado. O chão é composto por placas de concreto e as paredes exibem texturas desgastadas e tubulações expostas, iluminadas por uma luz amarelada e fraca, vinda de luminárias circulares no teto. O operador da câmera caminha lentamente por corredores estreitos e desolados. À medida que avança, ele se depara com uma enorme abertura retangular no chão. O suspense aumenta quando ele aproxima a lente da borda e aponta a sua lanterna para o abismo. O buraco revela-se um poço vertical imenso e completamente escuro, cujas paredes de concreto descem até onde a luz não consegue alcançar. Decidido a investigar o que há embaixo, o explorador utiliza uma corda ou cabo de segurança para descer com extremo cuidado pelas paredes do poço. Durante a descida, o único som audível é o eco abafado dos seus movimentos mecânicos e o zumbido distante das máquinas. Ao atingir o fundo do poço, a câmera foca em uma nova área cinzenta e ainda mais claustrofóbica. Caminhando pelo chão de concreto batido, ele encontra uma estranha sala sem portas, onde uma luz avermelhada e sinistra emana de um canto escuro. O vídeo termina de forma abrupta com o sinal da fita sofrendo uma interferência eletromagnética severa e cortando para a estática, deixando no ar o mistério sobre o que mais se esconde no fundo daquele abismo esquecido. O 11º capítulo, intitulado Report, aprofunda as dinâmicas internas e os procedimentos de segurança da corporação Async, após os eventos alarmantes nos testes anteriores. Diferente dos episódios focados puramente em sobrevivência,
este vídeo adota uma perspectiva mais institucional e técnica. O vídeo mostra os preparativos de uma equipa de investigadores, vestidos com os icônicos fatos de proteção amarelos, hazmat. Eles preparam-se para cruzar o portal carregando maletas, com equipamentos de medição, sugerindo uma missão oficial de mapeamento ou recolha de amostras da anomalia. Cientistas da Async surgem a operar gravadores de fita de alta precisão, como o modelo TEAC visível nos arquivos. Em salas de controle escuras, iluminadas apenas pelo brilho verde e vermelho dos painéis, técnicos analisam transmissões de vídeo corrompidas vindas de câmaras estáticas instaladas dentro das backrooms. Num dos monitores, são exibidas imagens perturbadoras de uma secção bizarra da anomalia. Uma sala azul preenchida com postes que sustentam sinais de trânsito, only right, only left, que parecem não fazer sentido geométrico. A transmissão sofre interferências pesadas de áudio e vídeo, deixando os cientistas em alerta. Um funcionário da Async caminha pelos longos e clínicos corredores brancos da sede e utiliza um telefone de parede de alta segurança para reportar anomalias magnéticas ou falhas detectadas nos relatórios mais recentes. Este capítulo serve como um relatório de situação que demonstra o quão profundamente a corporação está empenhada em estudar a dimensão, apesar dos perigos biológicos e espaciais que ela manifesta. Em seguida, aparece uma câmera que está posicionada em um ponto elevado, aparentemente sobre uma passarela ou ponte, observando uma grande rodovia dividida ao meio. A perspectiva é centralizada, criando uma sensação de simetria. As pistas se estendem para o horizonte enquanto um canteiro central separa os sentidos da estrada. O 13º capítulo, intitulado Presentation, simula um vídeo promocional e institucional da corporação Async, datado de 1988, focado na comercialização e nos planos de expansão do projeto conhecido como A-Space, as Backrooms. O episódio destaca-se por revelar as verdadeiras ambições capitalistas e estruturais da corporação, através de diagramas técnicos e maquetes tridimensionais. O vídeo começa com uma narração que aborda o crescimento populacional, a escassez de espaço no mundo moderno e os impactos ambientais da expansão humana. A Async apresenta o seu Sistema de Distorção Magnética de Baixa Proximidade, o portal, como a solução definitiva para a crise de espaço mundial. Através de animações retro em 3D, a apresentação demonstra como o portal permite a passagem contínua de funcionários e mercadorias. É exibida uma simulação de caminhões de carga a entrar em armazéns de transição para descarregar diretamente dentro da dimensão anômala. A corporação exibe maquetes conceituais, avançadas, divididas por setores planeados para o interior das backrooms. Próximo ao fim, o vídeo institucional é subitamente interrompido por gravações de segurança reais da sala de controle da Async. Cientistas e diretores são vistos em clima de forte tensão e urgência, discutindo relatórios confidenciais enquanto os alarmes de estabilidade magnética do portal piscam ao fundo, contrastando a ilusão de controle comercial com o perigo iminente da anomalia. O 14º capítulo, intitulado Found Footage 2, regressa ao formato de registro amador em primeira pessoa. A cena do vídeo possui uma estética extremamente sombria, com aparência de fita VHS antiga ou gravação degradada, criando uma atmosfera de horror psicológico e mistério. Nos primeiros segundos, a tela permanece quase completamente escura. Apenas pequenos ruídos visuais, interferências e linhas horizontais aparecem,
como se fosse uma gravação antiga tentando revelar uma imagem escondida. O preto domina praticamente todo o enquadramento. Conforme a cena avança, começa a surgir lentamente uma superfície coberta por textos impressos. A câmera parece estar realizando uma aproximação muito lenta, ou aumentando gradualmente a exposição, fazendo com que detalhes, antes invisíveis, apareçam aos poucos. No lado direito da imagem, aparece uma manchete ou bloco textual grande, escrito com letras maiúsculas. Embora a baixa iluminação e a degradação visual dificultem a leitura completa, a sensação transmitida pela cena é muito semelhante a introduções de documentários de crimes, vídeos analógicos amaldiçoados, ARGs, creepypastas ou aberturas de filmes de terror. O 15º capítulo da série é intitulado Backrooms Found Footage 2, gravado no formato clássico de câmera em primeira pessoa e mantendo uma estética analógica de fita VHS de meados dos anos 90. O registro acompanha a perspectiva de uma nova vítima que acaba presa no labirinto de forma completamente inesperada. O vídeo se inicia em um ambiente residencial comum, mais precisamente em uma garagem, onde um jovem é visto recolhendo fitas adesivas azuis e outros objetos espalhados pelo chão. Sem qualquer aviso, ocorre uma quebra abrupta na realidade física do local, um fenômeno conhecido como no-clip, fazendo com que a câmera e o operador atravessem o tecido do mundo real. Quando a imagem se estabiliza, a perspectiva já mudou totalmente para o interior dos backrooms, revelando os mesmos objetos da garagem, agora caídos e isolados sobre o característico carpete úmido da dimensão anômala. A partir desse momento, a protagonista inicia uma caminhada tensa e solitária pelos icônicos e intermináveis corredores de papel de parede amarelado, sob o zumbido incessante da iluminação fluorescente. Conforme avança pelas salas vazias, a arquitetura padronizada de escritório começa a sofrer variações estranhas e sem lógica. Em determinado ponto, o cenário assume características que misturam uma cave residencial com uma cozinha inacabada, exibindo armários brancos fixados diretamente nas paredes amarelas e tetos invulgarmente baixos, que amplificam a sensação de claustrofobia. Mais adiante, a jovem se depara com uma disposição bizarra de 3 cadeiras altas de madeira, perfeitamente alinhadas no centro de um cômodo vazio, sugerindo uma sutil e misteriosa interferência naquele espaço. A exploração atinge uma escala monumental quando a personagem alcança uma área massiva e aberta, um salão gigantesco, cujo teto alto é sustentado por pilares distantes. No meio desse vazio absoluto, encontra-se um sofá cinzento completamente isolado, reforçando a atmosfera surreal do labirinto. Investigando os limites dessa grande sala, a protagonista atravessa uma abertura em arco e descobre uma pequena divisão adjacente. No chão desse cômodo, há uma mancha escura e viscosa que se assemelha a uma poça de substância preta. E logo ao lado, uma porta de madeira perfeitamente comum está instalada na parede. Curiosa, a jovem se aproxima e tenta interagir com a fechadura. Ao olhar fixamente através do olho mágico da porta de madeira, a lente da câmera capta um vislumbre minimalista e perturbador de um lance de escadas cinzentas iluminado por uma luz branca e intensa ao fundo, antes que o registro seja interrompido. O 16º capítulo da série The Backrooms é uma montagem analógica tensa com estética de vídeo caseiro antigo, compilando memórias antigas fragmentadas de uma família. O registro começa de forma muito específica num ambiente fechado,
com imagens estáticas de recortes e bandeiras dos Estados Unidos fixadas na parede. O ambiente transmite uma sensação imediata de nostalgia patriótica americana, típica dos anos 80 e 90, mas envolta num silêncio pesado e misterioso. Ao longo do vídeo, sucedem-se clipes rápidos de momentos banais da vida cotidiana. Uma mãe com uma criança pequena, pessoas a caminhar ao ar livre, passeios e registros de férias. No entanto, a forma como estão editados, acompanhados por um áudio abafado e ruídos de fundo inexplicáveis, cria um profundo sentimento de desconforto e mistério. No meio da gravação, a câmera foca em divisões internas de uma habitação. Para quem acompanha a série de perto, a disposição dos móveis e a arquitetura desse lar começam a assemelhar-se de forma assustadora às salas que a protagonista encontra dentro do labirinto, no capítulo Found Footage 2. O clímax visual desta sessão ocorre quando a lente faz um zoom lento e focado num quadro. Pintura antiga de uma mulher na parede. Exatamente a mesma pintura que mais tarde aparece abandonada dentro da anomalia amarelada. O 17º capítulo da série, intitulado Backrooms Arrival, Chegada, apresenta um registro profundamente misterioso e silencioso, focado na perspectiva de uma sonda ou câmara automatizada enviada pela corporação Async para explorar uma nova área. O registro inicia-se imediatamente dentro de um novo setor da anomalia, que difere significativamente dos habituais escritórios amarelados. À medida que o dispositivo de gravação se desloca pelo complexo industrial desolado, a arquitetura torna-se progressivamente mais caótica. O operador, ou a sonda, passa por grandes aberturas nas paredes que revelam salas adjacentes totalmente escuras e poeirentas, sugerindo que esta seção do labirinto simula uma enorme infraestrutura residencial ou comercial, ainda em fase inicial de construção. O clima de suspense intensifica-se quando a câmera entra num imenso salão central de teto alto. No meio deste espaço cinzento e desprovido de qualquer mobiliário, destaca-se uma enorme estrutura ou pilar de betão que sobe até desaparecer na penumbra do teto. O silêncio da gravação é quebrado apenas por um zumbido mecânico de fundo de baixa frequência, característico das distorções magnéticas provocadas pelos portais da Async. Nos instantes finais do vídeo, a câmera faz um movimento panorâmico lento para focar um corredor estreito que termina num plano completamente escuro. Subitamente, a fita magnética começa a sofrer uma degradação visual severa, com linhas de estática e ondas de interferência eletromagnética a cortar o ecrã. O sinal de vídeo perde-se por completo antes que qualquer outra anomalia seja revelada, deixando este novo e cinzento nível do complexo envolto em absoluto segredo. O 18º capítulo da série, intitulado Backrooms Overview, Visão Geral, apresenta uma perspectiva institucional e profundamente perturbadora, estruturada como uma gravação confidencial de segurança interna da corporação Async. O vídeo, datado de 5 de maio de 1991, decorre sem diálogos diretos, focando-se na monitorização e no controle operacional da anomalia. O vídeo inicia-se na sala de controle principal da Async, exibindo os terminais de computador antigos e os painéis repletos de botões e luzes indicadoras. Técnicos monitorizam gráficos analógicos de estabilidade magnética, enquanto o zumbido profundo dos geradores elétricos ecoa ao fundo. Através do ecrã de um computador central, o relatório exibe uma sequência de plantas e diagramas técnicos tridimensionais simplificados.
Estes gráficos mostram a expansão contínua da infraestrutura construída pela empresa, como a câmara de contenção e a área do portal, e a forma como ela se conecta diretamente à geometria do labirinto amarelado. A perspectiva muda para os monitores de vigilância que captam o interior das backrooms em tempo real. As imagens mostram os corredores familiares de papel de parede amarelo completamente vazios e estáticos. A ausência de qualquer movimento ou som, exceto a estática da própria fita de vídeo, reforça o isolamento e a imensidão da dimensão. Nos instantes finais da monitorização, os gráficos de frequência nos computadores começam a registrar picos de distorção invulgares e severos. As luzes indicadoras mudam de cor e os ecrãs de vigilância sofrem uma degradação analógica brutal, com linhas de estática horizontais a cortar a imagem, sugerindo uma flutuação massiva de energia ou uma anomalia iminente no complexo. O 19º capítulo da série, intitulado Backrooms Overflow, afasta-se momentaneamente da perspectiva tradicional de exploração dentro do labirinto amarelado, para apresentar um registro enigmático, focado no mundo exterior e em transmissões de rádio distorcidas. O vídeo se inicia com uma tela escura, onde se escuta a voz gravada de um presidente americano, falando sobre negociações comerciais e diplomáticas complexas com a União Soviética durante o início dos anos 70. Na sequência seguinte, vemos a silhueta escura de uma grande caixa d'água metálica e de antenas de transmissão contra o céu noturno, seguida pelo foco breve em um mostrador analógico de medição de tempo e em um cartaz publicitário antigo da General Electric com a inscrição Free Speech, liberdade de expressão, onde um homem sorridente segura cassetes de áudio. O sinal da transmissão, então, começa a sofrer uma degradação analógica brutal. A imagem fica preta e pontos de luz brilhantes e amarelados começam a surgir na tela como faíscas ou poeira incandescendo, abrindo espaço para um plano aproximado de um painel industrial, onde uma grande luz circular vermelha pisca intensamente sob a palavra overload, sobrecarga. O 20º capítulo da série, intitulado Backrooms, Lighting and Tile Survey, estudo de iluminação e azulejos, apresenta-se como um relatório técnico institucional e confidencial da corporação Async, datado de 14 de novembro de 1989 e conduzido pela doutora Julia Meissner. O vídeo adota uma perspectiva documental e científica, detalhando a colheita e a posterior análise laboratorial dos materiais físicos que compõem a estrutura interna da anomalia. A gravação inicia-se com uma equipe de investigadores da Async, no interior do labirinto amarelado. Utilizando escadas de alumínio, os técnicos removem cuidadosamente uma das placas texturizadas do teto falso e uma calha de iluminação fluorescente padrão. Durante o processo, os cientistas relatam a incapacidade de isolar a fonte de energia elétrica da calha, confirmando que as lâmpadas continuam a funcionar de forma estável e contínua, sem qualquer ligação externa visível a uma rede elétrica. Através de análises microscópicas e testes de composição de materiais, é revelado que a placa é composta por 60% de lã mineral, fibras de silicato amorfo derivadas de basalto, 20% de perlite expandida, dióxido de silício e óxido de alumínio, e uma mistura orgânica de amido, polímeros de látex e celulose reciclada. O vídeo foca em seguida na desmontagem da calha de aço galvanizado revestida a zinco. No interior, encontram-se 4 lâmpadas não padrão de 1,2 metros, que utilizam componentes químicos comuns,
como revestimento de fósforo, vapor de mercúrio e gás argon, fixadas por uma base G13 de 2 pinos. A doutora Meissner destaca o balastro eletromagnético fabricado em 1975, composto por um núcleo de aço e enrolamentos de cobre desenhados para operar a 60 Hz. É explicado cientificamente que este componente emite um zumbido proeminente de 120 Hz, causado pelo fenômeno de magnetostrição e vibração do núcleo, o que justifica o som elétrico constante e perturbador que ecoa por todo o complexo das backrooms. O relatório conclui que, apesar de os materiais e os designs parecerem comuns e ligeiramente antiquados, com componentes datados do início da década de 1970, a operação perfeitamente autônoma e contínua de todo o sistema de iluminação sugere a existência de uma fonte de energia indefinida e potencialmente infinita a alimentar a anomalia. O 21º capítulo da série The Backrooms, intitulado Backrooms Reckoning, Ajuste de Contas, adota um formato corrido e tenso que mistura gravações de segurança interna com registros confidenciais da corporação Async. O vídeo, datado de 11 de dezembro de 1991, retrata um momento de crise profunda e o colapso iminente do controle que a empresa acreditava ter sobre a dimensão anômala. A narrativa começa diretamente nas instalações da Async, onde os alarmes de emergência ecoam pelos corredores brancos e clínicos, acompanhados por luzes vermelhas intermitentes, que indicam uma falha catastrófica no portal principal. A câmera registra a correria dos funcionários e cientistas que tentam, desesperadamente, estabilizar os níveis de distorção magnética através dos terminais de computador. O zumbido elétrico dos geradores atinge uma potência nunca antes vista, gerando tremores que fazem a própria estrutura do laboratório vibrar. A perspectiva muda para uma câmera de monitoramento posicionada dentro do labirinto amarelado, revelando que a instabilidade do portal está rasgando o tecido daquela realidade. Paredes começam a sofrer distorções geométricas severas e pedaços do teto falso desabam devido à pressão magnética. O clímax do vídeo ocorre quando o sistema elétrico da Async sofre uma sobrecarga total, apagando as luzes do complexo e deixando os funcionários na penumbra. O portal principal emite um último clarão violento e ofuscante antes de se fechar abruptamente, cortando a comunicação com a equipe que ainda estava no interior do labirinto. O último vídeo da série começa com uma gravação de áudio tensa entre funcionários da organização Async, incluindo os personagens George e Marvin. Eles discutem de forma acalorada as consequências e o terrível gerenciamento de um incidente anterior na instituição, onde um colega de equipe acabou morrendo dentro do complexo. Há um clima pesado de revolta, negligência corporativa e estresse psicológico entre os cientistas e pesquisadores envolvidos no projeto. Após o prólogo em áudio, o vídeo corta para imagens de uma câmera de mão, estilo found footage, gravadas em 29 de maio de 1990. O funcionário George Levy entra em uma seção do complexo chamada Divisão 14, através de uma estrutura de andaimes montada na Sala 14D. Ele se junta a outra funcionária chamada Kim, que o guia por um corredor de formato bizarro. Ela explica que encontraram uma área que parece ser um beco sem saída seguro, mas que apresenta anomalias fascinantes e perturbadoras. O ambiente desafia a física, mostrando objetos cotidianos bizarramente distorcidos e mesclados ao cenário. Uma bola de futebol aparece cortada ao meio, enterrada diretamente no chão de carpete. Mesas
cadeiras de plástico e até um sofá aparecem parcialmente clipados e afundados nas paredes e no piso, como se a realidade estivesse derretendo ou falhando em carregar. A pesquisadora avisa para tomar cuidado com buracos ou declives no piso que parecem estar se expandindo horizontalmente, sugerindo que o próprio espaço das backrooms está crescendo ou se modificando de forma autônoma. O vídeo serve para aprofundar o mistério de como a dimensão das backrooms absorve, replica e distorce de forma imperfeita os objetos e memórias trazidos do mundo humano.